Olá, eu sou Mônica Amaral e nós estamos na segunda aula da série Ensinando o Evangelho para Mães de Bebês. Se você é mãe, pai de criança pequena, professor de EBD ou gosta desse assunto, acompanha com a gente. Bom, na aula de hoje a gente vai começar a falar dessa mensagem do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Mas para a gente entender melhor o que é o Evangelho, primeiro a gente precisa entender o que não é o Evangelho. Coisas, informações que a gente traz para as nossas crianças ou que a gente está acostumada a ler, a encontrar nas literaturas infantis, são ensinos bíblicos, muitos deles são ensinos bíblicos, outros não têm uma doutrina tão saudável, né? Não são bíblicos. Mas mesmo aqueles que são bíblicos não necessariamente são o Evangelho. E às vezes a gente pensa que está comunicando o Evangelho, a gente pensa, na aula de hoje eu falei do Evangelho para as nossas crianças. Mas nem todo o conteúdo bíblico é necessariamente Evangelho. Muitos conteúdos bíblicos estão ensinando outras doutrinas, outros aspectos sobre Deus. E, na verdade, na Bíblia existem conteúdos que vão trabalhar na nossa santificação e existe um conteúdo específico que ele vai tratar da nossa salvação, que vai ser a mensagem que vai trazer fé aos nossos corações, a convicção do sacrifício de Cristo. Então, existe um conjunto de informações, de doutrinas específicas que formam um argumento chamado Evangelho. Eu gosto de chamar de argumento porque é um conjunto de informações bíblicas, de doutrinas, ensinos bíblicos, que uma faz ligação com a outra. Uma depende da outra, é um argumento que está sendo construído. Você só chega à conclusão de que precisa de Cristo, do sacrifício de Cristo, por causa de uma outra verdade que você entendeu, que está baseada numa outra verdade, que está baseada numa outra verdade. Então, é um conjunto de argumentos que a gente precisa saber encadear na hora que a gente transmite para a criança, para o nosso ouvinte, para que esse argumento tenha sentido, para que o sacrifício de Cristo ganhe força no seu argumento, que a gente realmente apresente o argumento que a Bíblia apresenta para a necessidade desse sacrifício. Então, para a gente entender primeiro esse argumento do Evangelho e para a gente ter certeza de que a gente realmente muitas vezes não está usando esse argumento, apresentando essa doutrina do Evangelho, nós vamos ver alguns elementos que a gente costuma ver, que está muito presente no nosso ensino, na nossa aula, na literatura que a gente usa, e que aquilo pode ser ou parte do Evangelho, ou pode não ter nada a ver com o Evangelho. Vamos lá. Então, vamos lançar aí a nossa questão de hoje, né? O que é e o que não é comunicar o Evangelho? Onde estamos errando na comunicação do Evangelho? Quando a gente está envolvido no ensino de crianças ou na evangelização de qualquer faixa etária, a gente precisa ter uma ideia clara do que é comunicar o Evangelho. Precisamos entender quais os tipos de ensino não comunicam o Evangelho e, no entanto, estão presentes na nossa fala, nas nossas abordagens, e precisamos comparar com os argumentos do Evangelho, com as proposições do Evangelho, e ver o que a gente está errando e melhorar isso aí, né? E tirar aquilo que a gente está fazendo de errado e adotar um procedimento mais correto, mais fiel. Então, a abordagem número 1 que a gente costuma ver aí, Deus é amor. O versículo que Deus é amor é bíblico, né? 1 João 4,8. Portanto, ele é mal interpretado e muitas vezes ele é abusado, né? Às vezes a gente
resume o nosso ensino ou a nossa fala, né, em Deus é amor, e pensa que a evangelização está feita ali porque a gente passou aquele tempo, aqueles 15 minutos ou 20 ou 40 minutos naquela conversa, naquela aula tentando demonstrar o quanto Deus ama uma pessoa. Mas tudo que Deus não se resume só em amor, tá? Se Deus é amor, se esse versículo significa que Deus é igual a amor, Deus é apenas amor, né? Isso não é verdade. Em outras partes da Bíblia apresenta outras características de Deus, e o Evangelho ele tem outros atributos de Deus que precisam ser tratados, como a santidade, como a justiça, como a soberania de Deus. E se o nosso ouvinte não entende esses outros aspectos sobre Deus, a necessidade da morte de um inocente não vai fazer sentido para essa pessoa, tá bom? Então, o temor de Deus, por exemplo, o temor da ira de Deus não vai fazer sentido se a sua fala simplesmente é Deus amor. Se Deus é amor, né, apenas a criança só entende essa característica de Deus, então tá tudo bem, eu não preciso fazer nada e tá tudo certo, tá? Segunda abordagem muito comum que nós vemos: para agradar a Deus, precisamos obedecê-lo. Muitas vezes no nosso ensino a gente resume, o nosso ensino é muito rico desse argumento de que precisamos obedecer a Deus para poder agradá-lo. Então, é simplesmente uma mensagem de que eu preciso mudar o meu comportamento, que o meu comportamento, as minhas obras é que vão agradar a Deus. E a história de muitos personagens é usada para argumentar isso. A história de Enoque, por exemplo, é um bom exemplo, né, desse problema. A gente ensina e vem nos livrinhos que a gente compra, né, que Enoque andou com Deus, e como se andar com Deus significasse simplesmente fazer coisas boas. Olha, Enoque andou com Deus, ele fez tudo que agradava a Deus, ele obedeceu a Deus em tudo. Então pensamos que Enoque deve ter sido especial. A gente pensa que Enoque fez coisas especiais para que Deus o levasse, né? Enoque andou com Deus e aí Deus o levou, porque ele fez coisas muito boas. Mas a nossa lógica está contra o que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que pelas obras ninguém será justificado. Isso a gente viu na aula passada. Hebreus fala exatamente sobre Enoque. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não foram as obras de Enoque, não foram as obras de Noé, de Davi, mas foi uma fé específica, uma fé na promessa de que aquele descendente ia vir, né? Aquele descendente prometido em Gênesis 3:15. Essa fé nessa promessa é que trazia o favor de Deus para as pessoas do Antigo Testamento. Mais uma vez, a fé em Cristo, naquele Cristo que viria, que eles não tinham muita informação, né, sobre Jesus, como seria, mas em Gênesis 3:15 Deus falou que ia trazer um descendente que ia pisar a cabeça da serpente. Foi uma promessa que Deus fez quando Adão caiu, quando Adão estava condenado. Era uma promessa de salvação e era o Evangelho sendo pregado pelo próprio Deus. E a resposta que Adão e Eva tinham que ter era a fé nessa promessa, a fé nesse Cristo que viria. E essa fé que fazia o pecador se tornar agradável a Deus. Que essa fé que justificava os pecadores, não eram as suas obras. Por isso Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus.
também fala em Hebreus 10, 38, fala assim, que o justo viveu, ou em outras partes da Bíblia, o justo viverá pela fé. Né? Esse versículo quer dizer que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a gente vai ganhar vida, a gente vai viver pela fé, a gente vai passar a ter vida através da fé que temos em Cristo. É a fé em Cristo que nos ressuscita da nossa morte espiritual, né? Hebreus 11:5 fala especificamente sobre Enoque, fala: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, não foi pelas obras, foi pela fé que Enoque tinha naquele descendente que foi prometido aos seus pais, aos seus ascendentes, Adão e Eva, né? E como o Novo Testamento explica a história, a narrativa de Enoque, né? A gente às vezes só fica com o texto do Antigo Testamento, né? E a gente entende que ali o texto está falando de obras, mas quando esse mesmo texto vai ser interpretado para a gente no Novo Testamento, quando o autor aos Hebreus explica para a gente o que realmente estava acontecendo ali, era a justificação pela fé. Enoque ganhou aqueles elogios de Deus pela justificação. Na verdade, aqueles elogios são todos dignos. Cristo é o único digno daqueles elogios. Só Cristo realmente andou com Deus, agradando em tudo, mas pela justificação o crente ganha toda a justiça de Cristo. Tudo que Cristo ganhou pela sua obediência, pela sua justiça, é colocado em nós na justificação, no momento em que nós cremos em Cristo. Então, Enoque ganhou esse testemunho de Deus. Deus falou que ele andou com Deus, falou que ele agradou a Deus por causa dos méritos de Cristo que estavam em cima de Enoque, porque Enoque creu que é possível ele ser elogiado por Deus, ele agradar a Deus, tá bom? Então, quando nós ensinamos para uma criança que, olha, Enoque andou com Deus, por isso ele agradou a Deus, Noé obedeceu a Deus em tudo. Noé era justo, olha, ele era um homem mais justo. Mas por que Deus fala que Noé era justo? Será que Noé não pecou, não pecava? Não, essas palavras são a forma do Antigo Testamento chamar os crentes. A justificação é que fazia aqueles crentes se tornarem agradáveis aos olhos de Deus. E por isso Deus falava deles dessa forma, que eles eram crentes. É assim que Deus olha os crentes. As pessoas no Antigo Testamento, elas eram salvas pela fé em Cristo, do mesmo jeito que nós somos salvos. Então, quando a gente ensina um personagem do Antigo Testamento para a criança dizendo, olha, Enoque e Noé agradou a Deus porque eles eram obedientes e você tem que ser também, nós estamos ensinando para a criança que ela pode ser salva pelas obras. E isso, o que vai acontecer com uma criança, com uma pessoa que acredita que pode ser salva pelas obras? Ela não vai ser salva, porque ela está confiando no seu próprio braço, nas suas próprias forças. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, no seu próprio braço. Nós nunca poderemos alcançar o favor de Deus com a nossa própria força, com a nossa própria obediência. Nós dependemos desesperadamente da obediência de Cristo aqui na terra como homem, para que essa obediência seja colocada em cima de nós no momento em que nós cremos nele. Então, a gente precisa ensinar a criança que aqueles personagens eram pecadores e eles agradaram a Deus porque criam naquele Cristo que foi prometido para Adão e Eva, e por isso eles foram salvos, por isso eles agradaram a Deus, por isso Deus os tratava daquela forma.
tá? Então, salvação pelas obras é uma doutrina antibíblica. Nós crentes não acreditamos em salvação pelas obras. O evangélico não acredita em salvação pelas obras. As outras religiões acreditam nisso, mas o crente, o evangélico, não acredita em salvação pelas obras, tá bom? Então não vamos ensinar salvação pelas obras para as nossas crianças mais, a partir de hoje. E aí você diz para mim, poxa, mas a gente não vai falar de obediência, quando é que a gente vai ensinar para a criança que ela precisa ser obediente? Bom, existe um momento para você tratar de salvação e um momento para você tratar de santificação, tá bom? O momento em que você fala de obediência aos mandamentos, de a criança obedecer pai e mãe, da criança amar o próximo, da criança não sentir inveja, todas essas questões morais que precisam ser mudadas, sim, elas são a segunda parte da nossa trajetória, é a nossa santificação. Mas no momento em que você está apresentando o evangelho para a criança, não cabe, não é a hora de você apresentar isso, porque senão a criança vai confundir. Se você está apresentando o evangelho para a criança, e aí daqui a pouco você começa a falar de abandonar pecados, de obedecer pai e mãe, de que a criança precisa mudar, ela vai achar que você está ensinando para ela que ela precisa fazer aquelas coisas para ser salva. Então, no momento que você está falando o evangelho para a criança, ela precisa entender que foi o pecado que nos levou para longe de Deus. Mas quem nos leva para perto de Deus não é a nossa obediência, é a fé em Cristo, é Cristo. O sacrifício de Cristo, a obediência de Cristo e a morte dele na cruz foi isso que nos levou para perto de Deus, tá? E se você ensina, poxa, você precisa crer em Cristo, mas também você precisa obedecer, o que você está crendo, na verdade, transmitindo para a criança é que Cristo não foi um sacrifício perfeito. Cristo não é suficiente. No fundo, você não está confiando totalmente em Cristo para a sua salvação. Você está confiando em Cristo, mas também está confiando em você. Ao mesmo tempo, você acha que se você não obedecer, Deus também não vai te salvar. O que acontece é que uma vez que você crê em Cristo de verdade, que você reconhece que é pecador e você acredita de todo o seu coração que só a obediência de Cristo foi perfeita, que só a obediência de Cristo pode agradar a Deus e que só a morte de Cristo é que tirou a tua condenação. Uma vez que você crê em Cristo de verdade, começa o processo de santificação. O Espírito Santo começa, depois que você tem fé, ele começa a te santificar. É inevitável, a santificação faz parte do pacote da nossa salvação. Toda pessoa que crê em Cristo, inevitavelmente vai começar a ser santificada. Então, não se preocupe. Interpreta que no mesmo dia que você está falando do evangelho já tem que entrar logo que a criança tem que mudar o comportamento. Não, a santificação é um processo que Deus vai iniciar na vida do crente, seja ele adulto ou criança, através da palavra, é claro, através da exposição da lei de Deus, dos mandamentos, óbvio, mas cada coisa tem o seu lugar. Você não pode misturar. Então, obviamente, um crente ele vai ser santificado, não tenha dúvida. É uma obra que Deus começou com a sua salvação e ele vai dar continuidade na sua santificação. Deus vai fazer essa obra. Então, necessariamente, um crente ele está sendo santificado. A santificação ela é uma evidência de que você crê de verdade. Tá? Mas o que a gente não pode ter é pressa de começar essa santificação logo. A criança nem crê ainda, nem entendeu o evangelho direito ainda, e você já quer começar a mudar o comportamento da criança. Sabe o que vai acontecer?
a criança vai mudar o comportamento para te agradar, para agradar os pais, mas vai ser uma mudança exterior. Dentro dela não está acontecendo a santificação, sabe por quê? Porque ela nem entendeu o evangelho ainda, ela nem creu ainda, ela não entendeu o evangelho, ela não sabe do que se trata. Ela entendeu errado. Então, quando a gente apressa as coisas, o que a gente faz é provocar uma mudança de comportamento possivelmente, a criança vai fazer por muitos motivos, e você vai achar que a criança é até salva, está respondendo e tudo, mas Deus está vendo que dentro dela não aconteceu o verdadeiro arrependimento, ela não é salva. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de expor o evangelho, por isso que a gente precisa dominar bem essa doutrina do evangelho. A gente precisa conhecer os erros comuns que a gente comete, que as nossas literaturas cometem, para a gente poder fazer uma exposição consciente, fiel, cuidadosa do evangelho, tá? Bom, outra abordagem que a gente costuma ter, que a gente costuma ver nas literaturas, é apresentar um personagem para incentivar a criança a buscar qualidades especiais. Um exemplo clássico é a história de Davi, né? Davi e Golias. E aí quer mostrar para a criança, olha, ele foi corajoso em nome do Senhor, ele confiou em Deus e foi lá e venceu o gigante. Bom, primeiro que a aplicação a doutrina dessa história, muitas vezes, ela é ensinada da forma errada. Esse texto não está aí para ensinar que a criança tem que enfrentar problemas. Muitas vezes os problemas que as crianças enfrentam precisam ser dirigidos aos pais. A criança não tem que enfrentar um valentão na escola, ela não tem que passar por problemas sozinha, ela precisa buscar os seus pais, ela precisa ser incentivada a buscar os seus pais, em primeiro lugar. Segundo lugar, que a história de Davi e Golias, na verdade, é uma história que tem a ver com Cristo, porque Golias, ele era o representante dos filisteus, ele estava ali lutando em nome dos filisteus, que eram os piores inimigos de Israel, que estavam atrapalhando durante anos o povo de Israel se instalar na terra de Israel. E eles precisavam se instalar em Israel definitivamente, porque era uma promessa que Deus tinha feito para que Jesus nascesse. Não era nem uma questão que o povo de Deus tem que ter, o que Deus tem que ter, ser dono da terra. Não é isso, era uma questão de salvação. Deus tinha formado um povo e tinha dito, olha, o descendente que eu prometi vai nascer desse povo, vai nascer nessa terra. Então vocês têm que ficar aqui e lutar por essa terra. A salvação do mundo inteiro estava dependendo de Israel vencer o seu último inimigo, que eram os filisteus. Os inimigos, um dos piores de Israel, mais difíceis. Então Davi está ali como também um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, né, vencendo o pior inimigo da igreja, né, de uma forma metafórica, figurativa, né, e ali se tratava da salvação. Deus fez Davi vencer porque a gente precisava ser salvo, Jesus precisava nascer naquela terra, porque Deus é fiel às suas promessas. Então, essa história não tem nada a ver com coragem, tem a ver com crer na promessa. Davi cria naquela promessa de que Deus ia mandar o seu filho ali, nascer naquela terra. Então, é mais uma vez uma história sobre o evangelho que a gente ensina errado para as crianças, mas é só um exemplo de que muitas vezes a gente ensina a criança a buscar qualidades especiais, acreditando que a gente está ensinando o evangelho. E não, o evangelho não se trata de buscar qualidades especiais como coragem, ousadia, nada disso. Até porque coragem nem é um atributo moral. Os atributos morais estão resumidos nos 10 mandamentos
e os mandamentos não falam de coragem. Embora Deus encoraje seus soldados, né, muitas vezes Josué, né, nesse contexto de batalha, da tomada de Israel, Deus dá palavras de encorajamento aos seus profetas e aos seus militares, mas não é um atributo moral que Deus ordena para todas as pessoas. O que Deus ordena para todas as pessoas obrigatoriamente está ali nos 10 mandamentos, a lei moral, tá bom? Bom, muitas outras abordagens também falam, né? Jesus fez muitos milagres, né? Olha como é poderoso para fazer isso na sua vida, para fazer aquilo. Bom, Jesus é poderoso, Jesus é Deus, Ele fez milagres. A gente precisa ensinar sobre os milagres de Jesus, porque senão eles não estariam ali na Bíblia. Mas os milagres têm um ensino específico, tem um ensino correto, que tem uma direção que a gente muitas vezes não dá. Eu não vou parar para explicar aqui, né? Mas porque senão o vídeo fica longo, mas o que a gente pode dizer é que existem informações sobre Cristo que fazem parte da mensagem do Evangelho, tá? A parte de milagres de Jesus é um ensino sobre a divindade de Cristo, é uma forma de demonstrar a divindade de Cristo, mas a parte de milagres a gente não ela não faz parte dos argumentos do Evangelho, tá? É bíblico, é correto, existe um momento que a gente vai precisar falar da vida de Jesus, dos milagres, as coisas que ele fez, mas não saia da sua aula, se a sua aula foi sobre expor os milagres de Jesus, não saia da sua aula pensando que você expôs o Evangelho. Falar de Jesus não necessariamente é expor o Evangelho. Às vezes você está falando do nascimento de Jesus, mas você não falou certos argumentos, certas informações que não comunicaram o Evangelho. Você vai entender melhor isso na próxima aula. Então, falar certas partes da vida de Jesus não necessariamente você está expondo o Evangelho para a criança, tá bom? Bom, outra abordagem que a gente vê muito é Jesus quer ser seu amigo. A gente traz aquela proposta de amizade, que Cristo quer ser amigo, Cristo é seu amigo. E é verdadeiro ensinar que Jesus é amigo da sua igreja. Mas o Evangelho não se resume a essa mensagem. Olha, Jesus quer ser seu amigo. Jesus não é apenas aquela pessoa que te consola quando você está triste, né? Embora a criança deva aprender que só em Cristo ela encontra uma satisfação verdadeira, um verdadeiro relacionamento de amor. Não é dessa forma, não é dizendo Cristo quer ser seu amigo que você vai demonstrar o amor de Deus, o amor de Cristo, né? 1 João fala que nisto consiste o amor, em que ele deu a sua vida por nós. Então, na mensagem do Evangelho é que você vai demonstrar o verdadeiro amor de Cristo. Não é dizendo Jesus quer ser seu amigo. Tá? Porque a criança que vê Jesus como um amigo e não como um salvador é a mesma coisa que uma criança enxerga com os seus pais, como as pessoas que compram roupa para ela, que compram comida, que faz as coisas para ela. É uma visão parcial, né? Então a criança precisa entender como Cristo se encaixa na sua vida de forma integral, não apenas a amizade, né? Ela precisa entender a plenitude desse relacionamento. Então, só você expondo o Evangelho do início, apresentando os argumentos passo a passo, é que a criança vai entender o lugar de Cristo na sua vida, o lugar que Cristo precisa ocupar na sua vida, tá bom? Não é que seja errado você dizer que Cristo é nosso amigo,
A questão é você resumir isso, você dizer assim, passa a sua aula toda falando, olha, Jesus quer ser seu amigo e demonstrar de várias maneiras, com vários recursos, que o objetivo da sua aula é Jesus quer ser seu amigo. Aí a criança vai pensar, ah, tá bom, quero ser amiga de Jesus também, então já sou. Não preciso fazer mais nada. Jesus quer ser meu amigo, certo? Eu também quero, então tá, já sou amiga de Jesus. É assim? Será que é simples? Que é assim? Simples é, mas será que o caminho é esse? Será que ser amigo de Jesus é só tá tudo certo comigo, basta eu querer ser amigo de Jesus? Né? Então, o Evangelho vai demonstrar que é preciso a gente conhecer, reconhecer certos aspectos sobre nós, certos aspectos sobre Deus, certas verdades sobre Cristo, para que a gente realmente tenha arrependimento e fé. E aí, através disso, é que a gente vai ser aceito por Deus, ser amigo de Deus. Eu queria encerrar a nossa aula com algumas reflexões, né? Eu coloco aqui algumas perguntas. Por que a gente muitas vezes até conhece os argumentos do Evangelho, mas a gente adia, a gente pensa, não, eu vou ensinar o Evangelho, eu vou evangelizar a minha turma, o meu filho, quando ele tiver 5, 6 anos, 7, 8. Né? Por que a gente substitui o ensino do Evangelho por essas lições? Deus é amor, Deus é criador apenas. Né? Isso é bíblico, mas por que a gente só fica nesse ensino leve, vamos dizer assim? Porque o nosso coração, no fundo, ele acha que um bebezinho lindo, ele não tem pecado, né? A gente acha que um bebê não é capaz de entender o Evangelho, é um conteúdo muito pesado. Então a gente precisa entrar com as narrativas, com as historinhas dos personagens, né? Falar, dar exemplos, modelos. E aí, quando ele for mais velho, tiver uns 6, 7, 8 anos, a gente fala de pecado, de Jesus, de uma forma leve, né? Mas isso é um engano, a gente não pode deixar de obedecer a Deus para agir conforme o nosso próprio entendimento, né? O que confia no seu próprio coração é insensato, a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente acha que é melhor. A gente precisa obedecer a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você confia na palavra de Deus? Confia que desde pequeno, né, a lição passada a gente viu que desde brefos, do ventre materno ou até a idade de 2 anos e meio, 3 anos, Timóteo já tinha conhecimento do Evangelho, ele foi ensinado o conhecimento que era necessário para ele ser salvo. Isso envolve muita informação, a gente vai ver na aula que vem, que você vai achar pesado para uma criança. Mas é um desafio, é uma questão de você crer na palavra de Deus, de você estar disposto a obedecer ao mandamento e não confiar no seu próprio coração, naquilo que a gente entende ou na sabedoria humana, naquilo que a gente leu, que a gente estudou muitas vezes, né? E outra questão que eu trago aqui é por que a gente enfatiza tanto as narrativas bíblicas, né? E a maioria das vezes elas têm uma doutrina de salvação pelas obras, como a gente viu, elas não consideram a justificação pela fé. Muitas vezes o nosso ensino está transmitindo para a criança que aqueles personagens foram salvos pela sua obediência. Né? E por que isso acontece muitas vezes? Porque a gente confunde muitas vezes a mensagem do Evangelho, a gente não conhece, a gente não domina bem, né? A gente acha que qualquer coisa que a gente fala da Bíblia é o Evangelho, a gente chama tudo de Evangelho, e aí a gente acha que está constantemente pregando o Evangelho para as pessoas, para as nossas crianças. A gente precisa entender o que compõe a doutrina do Evangelho para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, fazer um trabalho certeiro de evangelização, seja com quem for, seja adulto ou criança ou bebê.
E muitas vezes também pode ser uma falta de um conhecimento bem específico do Evangelho, e pode ser porque muitas vezes a gente não para pensar naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem uma formação reformada, né? E conhece bem o Evangelho, mas a gente não está pensando que aquela doutrina que a gente acredita, a gente está transmitindo o contrário do que a gente acredita para as nossas crianças. A gente pega aquela revista pronta, aquele material e vai repassando aquele conteúdo, aquela forma de ensinar, aquelas palavras. A gente não está nem pensando que aquilo está ensinando uma coisa que a gente muitas vezes não acredita, né? Então a gente precisa ter a consciência de que o Evangelho é a informação mais importante que a nossa criança precisa ter. Precisa ser o primeiro ensino que a nossa criança precisa aprender, precisa ser o ensino mais repetido na vida dela. A gente precisa gastar um bom tempo da vida da criança ensinando o Evangelho, para que depois ela entenda como é que o Evangelho vai se aplicar num mandamento, né? Como é que o Evangelho vai se aplicar numa narrativa. O Evangelho é a base de todo ensino bíblico que você vai passar depois para a criança. Então, antes da gente começar a ensinar as narrativas, qualquer ensino bíblico, vamos primeiro nos dedicar a expor o Evangelho devagarinho, semana a semana, um pedacinho por pedacinho. E vamos nos dedicar a entender também, procurar avaliar, será que realmente eu entendi? Se eu estou fazendo a minha aula assim, será que realmente eu entendo o que é o Evangelho? Então, é o momento da gente refletir, antes da gente entrar mesmo na aula prática, antes da gente entrar na aula de Evangelho mesmo, a gente precisa parar para pensar. Porque às vezes a gente acha que já sabe, que já está fazendo, e a gente precisa ver, poxa, se eu estou fazendo assim, será que realmente eu tenho consciência realmente dessa doutrina? Eu tenho ela bem clara na minha mente? Se alguém me perguntasse, eu saberia falar todos os pontos? Então a gente precisa dar um passo atrás para poder dar passos mais largos para frente, tá bom? Bom, agora sim, na próxima aula nós vamos entrar no conteúdo, o que é o Evangelho. Nós vamos ver quais são os argumentos que compõem essa doutrina que a gente chama do Evangelho, como é que a gente vai entender a construção desse argumento, dessa doutrina, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês voltem semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau!